Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, faça a sua inscrição, acione o sino de notificações, deixe o seu comentário e também compartilhe esse vídeo com seus amigos. Queridos irmãos, uma coisa que nós precisamos compreender é que o povo de Israel do Antigo Testamento não tem nada a ver com o Estado de Israel de hoje. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa bem diferente. As igrejas protestantes, principalmente as de viés pentecostal e neopentecostal, não conseguem fazer a clara distinção entre o Israel bíblico e o Estado de Israel. Isso devido principalmente ao dispensacionalismo. O dispensacionalismo é um sistema de interpretação das Escrituras que surgiu no século XIX, criado por Nelson Darby. E vale dizer que esse pensamento nunca esteve presente em nenhum sistema teológico da história do cristianismo, nem mesmo entre os protestantes. Dentro desse pensamento, a história da humanidade está dividida por dispensações, onde Deus teria aí um plano específico para cada dispensação. Entre as heresias defendidas por esse pensamento estão a de que haverá uma espécie de arrebatamento secreto, ou seja, que antes de voltar para julgar os vivos e os mortos, Jesus viria uma outra vez, de forma invisível, para levar para o céu os cristãos. É uma teoria refutada completamente pelas Escrituras Sagradas e que nunca existiu em nenhum círculo cristão até o século XIX, quando foi literalmente inventado por Darby. E também de que Deus tem um plano de salvação para Israel e outro plano de salvação para a igreja. Ou seja, os judeus serão salvos pela lei e os cristãos pela graça, simultaneamente. Por isso, é possível ver protestantes pentecostais e neopentecostais adorando a bandeira de Israel. No entanto, essa idolatria protestante em relação ao Estado de Israel não passa de heresia teológica, identificação cultural, sionismo cristão e alinhamento político devido a vertentes protestantes norte-americanas. Já devem ter visto esses vídeos aqui de evangélicos sendo super maltratados porque estão tentando pregar lá em Israel. Eles são xingados, eles são cuspidos. Eu acho importante mostrar isso porque muitas igrejas pentecostais e neopentecostais aqui no Brasil têm uma verdadeira adoração por toda essa simbologia do Estado de Israel. Vocês vão ver que eles usam essas bandeiras nas marchas para Jesus, essa coisa toda. E eu vou te explicar como e por que isso acontece e por que isso é contraditório. Primeira coisa, gente, eles partem da ideia de que o Estado de Israel hoje ele é o Estado de Israel lá da Bíblia, lá do Antigo Testamento. E sendo que o Estado de Israel da Bíblia era uma teocracia tribal com reis, profetas, sacrifícios no templo. Hoje o Estado de Israel ele é um Estado moderno, laico. É quase como que dizer que, como a Itália existe hoje, logo o Império Romano Antigo ainda existe, percebe? Segundo, os judeus sionistas eles acreditam que precisa existir o Estado de Israel. Mas tem várias correntes de dentro do judaísmo que são contra essa interpretação. Tanto os ultra-ortodoxos quanto os judeus laicos ou judeus mais progressistas, nesse ponto vão discordar. Então a ideia de que a Israel de hoje ela é uma extensão daquela Israel lá da Bíblia não é consenso nem entre os próprios judeus. Terceira coisa, para muitos judeus, gente, mais conservadores, quando eles veem os evangélicos pregando em Jerusalém ou usando símbolos judaicos como o menorá, que é o candelabro, o shofar, aquele manto de orações com franja, até a simbologia da Arca da Aliança, para os judeus mais conservadores, isso é como que uma coisa meio patética, porque esses evangélicos eles estão reinterpretando símbolos sagrados tradicionais judaicos, mas numa perspectiva cristã. E judeus nem acham que Jesus é Messias ou Filho de Deus. Então, só para terminar, é como se esses evangélicos esvaziassem o sentido desses símbolos tradicionais para caber nos seus próprios interesses. É quase como que uma apropriação cultural de uma cultura diferente, percebe? E aí, por isso esses ataques, enfim. Mas a verdade é que, até hoje, os judeus rejeitam a Cristo, assim como fizeram há 2 milênios. Quando vemos um soldado israelense, por exemplo, destruindo uma imagem de Jesus Cristo no Líbano.
Os judeus costumam cuspir quando encontram cristãos em Jerusalém e recentemente proibiram a Igreja Católica de celebrar o Domingo de Ramos, uma tradição de séculos. A Igreja Católica reconhece o Estado de Israel de forma diplomática. O Papa São João Paulo II visitou oficialmente Israel no ano 2000, mantendo acordos de igrejas católicas históricas na cidade de Jerusalém. Nesse caso, sem nenhum alinhamento ideológico nem teológico, a Igreja Católica busca equilíbrio entre o reconhecimento do Estado de Israel e a defesa dos direitos dos cristãos na Terra Santa. Os protestantes, na falta da tradição cristã, da história da Igreja, que o protestantismo rejeitou, eles buscam algum tipo de tradição, mesclando a adoração das tradições judaicas e misturando tudo isso com religiões de matriz africana, como Umbanda e Candomblé. Assim, a tendência futura das igrejas protestantes é uma mistura de elementos cristãos, judeus e afro-brasileiros, como podemos muito bem observar no vídeo a seguir. Vamos acompanhar mais um testemunho de conversão para a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. 8 anos de Umbanda e Candomblé. E agora convertida no catolicismo. De como aconteceu a minha conversão, então eu vou contar pra vocês. Eu moro numa fazenda, nós somos empregados e na época começou a parir todas essas vacas. E a gente só tinha uma vaca. E a gente contando muito com o nascimento desse bezerro, dessa vaca, pra gente sair um pouco, desapertar das contas, né? Gente, nasceu as 500 cabeças de vaca, foi nascendo aqui os bezerros das vacas e tudo bem, tudo maravilhoso. Adivinha qual foi o único bezerro que morreu? O nosso. Foi o único bezerro que morreu. Enfim, eu já senti um aperto no meu coração, que eu falei, isso é sinal de Deus. Mas pensei comigo, não, você é macumbeira e você tá com muito pensamento de da igreja, assim, sabe? Esses bitolados, ai, tudo é sinal de Deus. Então, mais uma vez, eu passei o pano e falei, é coisa da minha cabeça. E várias coisas estranhas começaram a acontecer dentro da minha casa. E aí, gente, o meu marido tinha um dente que tava com problema fazia um tempão e ele vinha colando esse dente com super bonder. E o que aconteceu? O dente do meu marido caiu pelo ralo da pia, foi embora. Tá tudo bem agora, tá, gente? Já deu tratamento, andamento no tratamento no dentista, tá tudo resolvido. É que foi uma época que tudo aconteceu naquela semana, naqueles dias. E eu, meu Deus do céu, o que o senhor tá querendo de mim? O que o senhor tá querendo de mim? Em vez de me ajudar, o senhor tá me lascando. Na mesma semana, o meu marido, mais uma vez, foi pra cidade, que é bem perto, a fazenda da cidade. No que ele voltou, o carro dele rodou na rodovia. E sim, gente, ele quase capotou o carro. Foi um livramento, porque o carro ficou no barranco, assim, faltando pouca coisa pra capotar. Naquele dia, eu assustei. Aí eu falei, não, pera lá, porque se o senhor tá querendo alguma coisa de mim, então você fala. Eu falei desse jeito com Deus, gente. Se o senhor tá querendo alguma coisa de mim, o senhor fala, porque eu não tô entendendo. Eu tô fazendo tudo que eu tenho que fazer lá no terreiro. Que mais que é isso que eu tô sentindo? Porque eu não tava entendendo nada, gente. Nada com nada. Teve um dia que eu cheguei no terreiro, lá na Umbanda, e me bateu um grande sentimento de
eu acreditava naquilo tudo que estava acontecendo. Nesse dia, eu pensei, mas quis relutar contra os meus pensamentos. Eu disse, deve ser coisa da minha cabeça. Na manhã seguinte, eu fiz minha vida normal, levei minha filha pra creche, fui pra loja, voltei. Quando eu cheguei na porteira da fazenda, tinha uma Bíblia jogada no chão do carro. E ó, não me pergunta por que essa Bíblia estava lá. Porque eu nunca tive costume de ler a Bíblia e nem muito menos de falar da Bíblia para minha filha de 3 aninhos. E a minha filha catou a Bíblia e abriu e falou, mamãe, a Bíblia. Aquilo me deu um gelo na alma. Eu falei, isso é coisa de Deus, agora eu tenho certeza. Porque como é que a Laura sabe da Bíblia se eu nunca falei nem que é? E aí marquei onde ela tinha aberto para mim ler depois. Ainda deixei para ler depois. E naquele momento que eu parei de noite para ler a Bíblia, Deus falou comigo do começo ao fim e vai por mim. Bíblia é uma coisa que se você não tem entendimento é difícil você entender o que tá, né? A palavra para você. Eu entendi tudo. Deus pediu para eu sair literalmente daquela religião. Deus foi falando do trabalho aqui do meu marido, Deus foi falando de tudo da minha vida, da minha filha, de tudo. E ali me veio um grande sentimento de eu não vou relutar mais contra, eu vou seguir o que o Senhor está querendo de mim. Que com essas palavras você tenha um dia abençoado, um dia repleto da graça de Deus. É o desejo do meu coração, no nome do Senhor Jesus.